Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 14 de Lucas, aqui, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, né? De maneira rápida, simplificada e tem a oportunidade aí de estar pensando melhor na vida, em como aplicar isso, como trazer isso para o seu cotidiano, né? Então, esse canal é um canal onde a gente tem esse objetivo aí, fazer com que você leia a Bíblia todos os dias, né? Às vezes não da maneira que muitos falam por aí, aquela maneira corrida, enfim, que vai, né? Às vezes vai ser um pouco cansativo, às vezes se você não tem muito tempo, ou às vezes vai ser pouco entendível, e o importante é você, mais do que, como é que diz aquele ditado? Mais do que intensidade, mais do que velocidade, o importante é a qualidade, né? Mais ou menos isso. Mas é isso. Eu entendo muito que a leitura da Bíblia ela tem que ser feita com qualidade. O mais importante é a gente ficar ansioso pela próxima leitura. Se você tem mais tempo, é maravilhoso. Inclusive, eu quero te convidar para participar da comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia. Eu também, agora, meu tempo é mais livre, mais dedicado aí ao conhecimento de Deus e a praticar e a estar compartilhando, né, mentoreando até mesmo pessoas com esse interesse. Para quem não sabe, eu tenho comentado aqui algumas vezes, eu já tenho aí 20 anos nessa caminhada, mas eu fui conquistando isso aos poucos, eu fui conquistando o entendimento da Bíblia aos poucos, conquistando intimidade com Deus aos poucos, e às vezes a gente passa por algumas coisas das quais a gente vê que a gente não pode desistir. Aquele momento é o momento mais importante, onde a gente é naquele momento que vai gerar base, gerar, né, aquela raiz profunda. Então, é isso. E as histórias da Bíblia, na verdade, a Bíblia, né, vai ser feita ali de histórias de pessoas que permaneceram, que, né, antigamente, eu nem sei se eu tinha alguém que eu admirava tanto na Bíblia, mas hoje, né, assim como muitos, uma das pessoas que eu mais admiro é Davi, por esse coração que ele foi sendo forjado ali na dor, na dificuldade. Eu achava que Davi era só top, só o rei, só, né, a única dificuldade que ele tinha era de cuidar de ovelha, que ele só lutou com o urso, com o leão, mas descobri que não, que Davi passou por cada coisa, né? Assim como muitos outros, e agora a gente está aí aprendendo nos evangelhos, né? A andar como Jesus andou, a ouvir o que ele ensinou, a praticar o que ele falou. Então, outra coisa que eu tenho lido, que eu gosto também de compartilhar lá na comunidade, são livros, músicas, coisas que vão incorporando aí na nossa caminhada com Cristo, que vai fortalecendo, né? Então, recentemente eu tenho lido um livro, e eu leio bem pouco também, gente, porque eu faço muitas coisas ao longo do dia, então acaba que tudo eu tenho que ser cronometrado ali. Então, tenho lido o livro Louco Amor, já tem um mês quase, e ele é desse tamanhozinho. Mas ele é uma bênção, ele é assim de uma profundidade. Enfim, muito do que eu tenho, do que Jesus tem me chamado, me convidado para fazer, ali é a testificação, é o selo de que eu tô indo num caminho certo, que às vezes eu fico, Jesus, será que eu tô num fanatismo religioso, será que é só eu que tô tendo essas lombras assim? Mas não,
glória a Deus, grandes homens de Deus têm realmente se dedicado a conhecer Jesus e a prosseguir em conhecê-lo e a resgatar o mundo e a humanidade, assim, à medida que nós podemos, né? Com esse entendimento, com essa fascinação e com essa missão, né? Então é isso. Sem mais delongas, vamos orar, porque eu já estou passando aqui muito do tempo. Hoje o capítulo não é tão grande, mas vamos começar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia, todos os nossos afazeres, vem conosco, vai à nossa frente, nós te convidamos e pedimos, porque confiamos em Ti, confiamos que os Teus caminhos são melhores e maiores do que os nossos, por isso queremos seguir as Tuas pegadas, nos faz sensíveis o nosso coração, os nossos ouvidos, para Te ouvir e Te obedecer. Colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, é o que oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Bem, vamos lá. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez. Mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus,
Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor. Se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo, não pode ser meu seguidor. Quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Então, continuando ali, né? Vai dizer que em certo sábado um fariseu o convidou para tomar uma refeição, para almoçar. Aí a gente se pergunta: quem estava fazendo o almoço? Ou será que já estava pronto? Porque os empregados não podiam trabalhar, né? Se não podia curar, não podia fazer almoço para Jesus. Mas isso não vem ao caso no texto. Essa lei do sábado é muito... Ai, deixa eu fechar porque tá começando a ficar... É muito difícil pra gente entender, né, gente? Mas o mais importante que você deve ter em mente é que o sábado é o dia que o Senhor fez para você desfrutar, para você contemplar, para você descansar no sentido de tipo, cara, trabalhei por um período e nesse dia eu preciso desfrutar disso, sabe? Eu preciso fazer algo com isso que eu conquistei, sabe? Porque senão, não sei vocês, mas a gente vai assim, arrastando um monte de coisa, né? Um monte de afazeres, de pensamento. Eu mesma, às vezes, não paro assim, e eu fico pensando, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no sábado, né? No dia de descanso, a mesma coisa. Então, pra mim, chega a ser difícil. Então, aquelas pessoas, eles levavam isso de maneira muito, ao mesmo tempo que muito firme, né, muito, de uma maneira tentando moldar a mente deles para eles não fazerem nada, eles também faziam de uma forma errada, onde não era permitido fazer o bem, né, onde, tipo, todas as coisas deviam ficar paradas, estátuas, até o próximo dia, e não era exatamente isso. Então, voltando ao texto, vai dizer então que Jesus foi convidado ali para tomar uma refeição na casa de um fariseu. Muitas vezes a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, Jesus sendo convidado por fariseus para ir almoçar na casa e ele não se recusando, ele ia, ainda que ele o chamava de hipócritas, brigava, estava contra, né? Jesus, ele queria alcançar alguns também, queria resgatar eles para o entendimento deles, mas alguns eram muito enrijecidos. Esse daqui parece que era mais brando. Por quê? Porque vai dizer então que nesse almoço tinha muitas pessoas e uma pessoa com hidropsia, né, que dizem, mas enfim, eles eram inchados. Não sei se você já viu esse tipo de pessoa, mas enfim. Vai dizer então que Jesus
que ele chega perto de Jesus. Sabe aquele cachorrinho assim que chega perto de você para você fazer um carinho, para você coçar a barriguinha? Brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Ela vai dizer que ele chega perto de Jesus, mas ele não pede nada. E aí Jesus pergunta às pessoas que estão ali, elas ficam, se era lícito curar no sábado, e elas ficam caladas. E aí dizem então que Jesus o cura e o manda embora, né? Mas eles responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. E diz que se algum boi deles ou um filho caísse, se acontecesse alguma coisa, eles rapidamente, né, se levantariam do descanso deles para socorrer ou ajudar ali aquele boi, aquele filho dele. Enfim. E de fato, né? Então a gente tinha que ter essa mesma perspectiva com o nosso próximo, né? A gente precisava, porque se você tá cuidando de um boi, de um filho seu, você tá cuidando de você mesmo, da sua família, do amor do seu coração, do tesouro do seu coração. E Jesus está falando, você tem que fazer essa mesma atitude com qualquer outra pessoa. A mesma atitude que você tem. Olha só, e isso daqui liga ao último ponto, a última parte deste capítulo. Porque Jesus aqui, ele está falando assim, porque Jesus no último ponto, na última parte, ele vai dizer assim, quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Entendeu? Então Jesus está falando o seguinte, eu estou mandando, e em outra parte dos evangelhos, Jesus vai falar, todas as vezes que vocês fizeram algo a um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, os pequeninos são a Jesus que você está fazendo, a qualquer pessoa da rua, a qualquer pessoa que você fizer, tanto quanto você faria pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu tio, seja lá por quem for, você vai estar fazendo a Jesus. Porque se você fizer pelo seu filho, é pelo seu filho, é por você. Você está fazendo aquilo por você. Mas se você fizer a um próximo, do qual você nem conhece, mas seu coração for movido de íntima compaixão, ou às vezes você conhece, mas não tem responsabilidade nenhuma com aquela pessoa, ou até mesmo você não precisa... Aquilo não vai te afetar em nada, se você ajudar ela ou não, não vai te afetar em nada, não vai te ajudar em nada, não vai te corresponder em nada. Você investir num filho seu, você vai ter um retorno mais tarde. Tudo que ele se tornar, vai ser o seu nome que vai ser engrandecido. Mas talvez se você investir em uma pessoa qualquer, você não vai, sabe? Talvez aquela pessoa nem se lembre de você mais tarde. Mas é a ela que você deve fazer, que você vai estar investindo em Jesus. E aí, vai dizer em outro momento que, deixa eu ver, em relação à festa, né? Certo homem vai virar e vai falar assim, benditos os que sentarem à mesa para comer pão no reino de Deus. E aí Jesus vai virar e vai falar assim, puxa, isso não é hora. Jesus vai dizer assim, é verdade? Felizes são os. Tentar abafar. Felizes são esses. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não convide seus parentes. Não convide apenas seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que você ama. Convide as pessoas, os cegos, os aleijados, os... Quem mais? Ai, socorro. Os vizinhos...
convide os cegos, os aleijados, os pobres, e você será abençoado. Tá vendo, gente? Isso é o que Jesus está nos ensinando. Tem muito lugar ensinando você cuidar primeiro da sua família, e não é errado. Você cuidar ali da mentalidade deles, mas na boa, vai para fora. Ensine seus filhos a amar as pessoas, a cuidar das pessoas. A partir daí, nós vamos estar fazendo exatamente o que Jesus nos chamou para fazer. Foi mal pela minha voz, meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.